Vamos abrir a Bíblia então, capítulo de número 4, irmãos, do livro do profeta Oséias. Por favor, irmãos. Então vamos ouvir a voz do Senhor, que Ele traz de sua parte ao nosso coração, nessa advertência bendita, do capítulo 4 do livro do profeta Oséias, página de número 776 aqui na minha Bíblia, se a Bíblia de vocês é a mesma, minha aqui, né, revista atualizada, página de número 776, 776 ou 6, do Antigo Testamento. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4. Nós vamos ler um versículo, mas vamos trabalhar todo o texto, ok? Com a graça do bom Deus. Tá bom? O versículo que eu farei a leitura, meus irmãos, é o versículo de número 14, que diz assim: Não castigarei vossas filhas, diz Deus, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Vamos orar então, irmãos. Ó Deus Santo e bendito, Tua palavra é aberta, Deus, dá-nos a graça através do Santo Espírito, para que ela penetre o nosso coração e nos guarde, ó Deus, da falta do conhecimento do Senhor que leva à perdição, ó Pai. Guarda os nossos irmãos que aqui estão, o pastor dessa igreja, ó Deus, os teus servos, presbíteros, diáconos, que aqui servem ao Senhor, juntamente com este povo amado. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, o século é o de número 8, antes de Cristo. Deus levanta o profeta Oséias para ir ao reino do norte, Samaria. 2 reinos. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte tem a sua capital em Samaria. Reino do sul, Judá, Jerusalém. E Deus levanta o profeta Oséias, que o nome significa Deus salva, Deus é a salvação, para trazer uma mensagem de juízo ao reino do norte. O reino do norte estava sendo dirigido pelo rei chamado Jeroboão, como nós vimos lá no primeiro capítulo do texto do livro de Oséias. E era uma época de muita prosperidade econômica de Israel. Uma época de riquezas, de prazeres sem fim. Mas junto disso, o povo se afastava de Deus. Deus lhes deu prosperidade, bênçãos, alegria, mas eles se afastaram de Deus. E então a imoralidade cresceu, a prostituição, o adultério, violência sobre violência, como nos dias de hoje. Então Deus levanta o profeta. Mas o chamado do profeta Oséias é singular. Deus o chama dizendo: vai, toma uma mulher de prostituição, uma meretriz, e casa-se com ela. E o profeta obedece. Veja, não há pecado do profeta Oséias. O pecado é da mulher que se prostitui, não dele. Ele está casando com ela. Ele não está em pecado. O pecado é ela que se prostitui. Ele quer ganhá-la, ele quer amá-la, ele quer chamá-la novamente ao arrependimento. Mas ela o trai seguidas vezes. Ele se casa com ela e ela lhe dá um filho. E então Deus coloca o nome desta primeira criança de desfavorecida, ou melhor, o sangue de Jezreel. Ele chama-se Jezreel, o primeiro filho, um macho, dado ao profeta Oséias. Já o segundo filho, que é uma menina, Deus dá o nome de desfavorecida, porque esta menina mostra que o povo de Deus agora não contará mais com seu favor. Mas Gomer, que era a mulher de Oséias, a prostituta, o trai, e essa segunda filha não é dele, é de outro homem. Por isso, então, a aliança de Deus é quebrada, como a aliança de Gomer com seu marido também é quebrada pelo adultério. Então Deus diz: assim como ela se torna desfavorecida no contrato do casamento, assim meu povo também é um desfavorecido agora, porque quebrou a minha aliança. Mas a mulher de Oséias, Gomer, não se arrepende e tem outro filho com outro homem. E então Deus diz: agora coloca o nome desse filho de não meu povo. Esse não é o meu povo. Assim como Oséias poderia voltar-se à sua esposa e diz: você não é minha esposa. Você não age como minha esposa. Você tem me traído.
esse drama real do profeta Oséias, Deus se utiliza dele para mostrar: está vendo, Israel? Vocês que veem Oséias e dizem: como este homem pode sujeitar-se a tão grande humilhação? Por que ele não destrói essa mulher? Por que não leva para ser apedrejada como manda a lei? Porque vocês fazem a mesma coisa comigo. Vocês têm adulterado, vocês têm me traído, vocês têm me abandonado, e a mesma rejeição que vocês têm para a prostituição, esta mesma prostituição vocês praticam para comigo. A vida do profeta Oséias, o drama que ele vive, é um exemplo, uma figura do que vocês têm feito comigo, diz Deus. E então, no capítulo de número 4, Deus começa a pegar a realidade da vida de Oséias, esse drama que ele vive, e aplicá-la a Israel. Assim como Gomer abandonou o seu esposo, vocês me abandonaram, e vocês estão agora sob o meu juízo virá sobre vocês. Veja o que diz o capítulo 4, versículo 1. Deus vai falar sobre o juízo dele, de uma nação que o esqueceu, de Israel que o abandonou, de Israel que o traiu. Olha só o que diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, ele tem um processo judicial, a ideia aqui de tribunal, com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem o conhecimento de Deus. Meus irmãos, nós olhamos hoje para a nossa sociedade, nós podemos dizer a mesma coisa aqui: não há verdade, não há amor, ninguém conhece a Deus. Meus irmãos, como poderá haver verdade e amor sem Deus? Como pode? Se Deus é amor, como diz o apóstolo João, se Jesus Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como abandonar a Deus pode trazer a uma sociedade verdade e amor? Aliás, não há amor onde não há verdade. Algum casamento sobrevive sem verdade? Algum amor pode brotar onde há desconfiança, onde há mentira? Por isso então não há verdade, não há amor, porque uma coisa depende da outra. E por fim, não há conhecimento de Deus. Por não haver conhecimento de Deus, a verdade e o amor desapareceram de Israel, como também tem desaparecido dos nossos tempos. Mas veja o que há: se não há verdade e amor, nem o conhecimento de Deus, o que há então? Veja o versículo 2: o que há, ou o que só prevalece, é perjurar, que significa tomar o nome de Deus em vão, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Veja, há perjuro. Meus irmãos, nós temos visto as pessoas tatuando versículos no corpo, expondo sensualmente o seu corpo. Isso é maldição sobre elas, isso é tomar o nome de Deus em vão, isso é provocá-lo à ira. É o nome santo dele, o nome puro dele, para então ostentar a sensualidade do meu corpo, para as pessoas olharem para mim, para ter uma aura espiritual. Isso é perjuro, e nós vemos isso dentro da igreja. Mentir, matar, veja a quebra dos mandamentos: mentir, matar, furtar e adulterar. E veja, e há arrombamentos. E a ideia aqui, ainda que certamente naquela época haviam arrombamentos como há hoje, ou seja, alguém invadindo a propriedade privada de outrem, aqui a ideia de há arrombamentos não há limites, eles ultrapassam os limites. Não está falando literalmente de alguém que pula o muro, da casa de alguém, mas a ideia de que não há respeito aos limites. As pessoas ultrapassam os limites. Então a ideia de arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Bom, homicídios sobre homicídios nós não podemos e nem precisamos ter muita explicação para vermos que a mesma coisa nos acontece hoje. Nós ligamos a televisão e vemos homicídios sobre homicídios. É o ex-marido que invade a casa da ex-esposa, mata ela, o seu filho e toda a família, e depois nós ligamos e na penitenciária bandidos acabam com os outros bandidos, e depois em 2 dias outra rebelião e há homicídio sobre homicídio. Versículo 3: por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece. Não é assim que nós olhamos para os jornais? E todo o que mora nela desfalece. Não há uma esperança. Nós olhamos para os políticos, nós não temos uma esperança. Nós olhamos muitas vezes para as igrejas evangélicas, nós não temos muita esperança nelas. A terra desfalece, com os animais do campo
e com as aves do céu, ou seja, o pecado do homem interfere na harmonia em toda a criação, e até os peixes do mar perecem. Todavia, olha que versículo. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o povo é como os sacerdotes os quais acusa. A ideia do tribunal é que Deus diz: há perjúrio, há mentira, há furto, há homicídio, há adultério. A ideia de que alguém se levanta e Deus: ninguém contenda, ninguém diga nada. Todos fiquem em silêncio. Porque vocês vão dizer, eu sei que vocês vão dizer, que a culpa é de outrem, que a culpa é do sacerdote de vocês, que não ensinou a vocês como obedecer a Deus, e por isso vocês estão pecando. Mas assim como o povo é, assim é o sacerdote. Tanto o sacerdote quanto o povo são culpados. Ninguém diga nada, ninguém repreenda, cale-se diante dele toda a terra, diz a palavra. Ninguém diga nada, porque aquilo que alguém possa dizer será usado contra ele como um processo judicial. E agora Deus diz ao sacerdote, veja que Deus está citando a primeira vez o sacerdote aqui, porque ele é mais culpado do que o povo. Embora o povo seja culpado, o pastor, se ele não é fiel, se ele é um falso pastor, ele receberá a ira de Deus muito mais do que qualquer outra pessoa. O povo que o escuta também será castigado, mas muito mais ele. E é por isso que Deus começa. É interessante, meus irmãos, ver nos profetas do Antigo Testamento que quando Deus vai tratar com o povo e vai castigar um povo sob o seu juízo santo e justo, ele primeiro castiga o sacerdote, primeiro é o pastor. Porque Tiago diz, lembra Tiago, no Novo Testamento? Não queiram muitos de vós serem mestres, porque muito de vós será cobrado. Primeiro será cobrado é o pastor. Assim como o povo é, assim é o sacerdote aos quais acusa. Por isso, olha o versículo 5. Vamos ler juntos, versículo 5, bem forte aí, irmãos. Me ajudem, por favor, aí, lendo bem bonito como vocês leem. Vamos ler? Por isso tropeçará e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Por isso, e aqui é uma referência segundo os estudiosos ao sacerdote, por isso o sacerdote tropeçarás de dia, e o profeta ao teu lado tropeçará à noite, e destruirei a tua mãe. A ideia é, você sacerdote, você que tem ajudado a desviar esse povo mal, você pensa que estará seguro andando de dia? Por você cairá de dia. E à noite, quando você teme o mal, ele virá sobre você. A ideia é de noite e dia. Você pensa que de dia você está seguro em pecado? E aqui eu falo a nós aqui. Você pensa que por andar de dia, por ter mais controle, por estar ganhando um salário, por ter um emprego, por ter sua casa aparentemente tranquila, você está seguro andando em pecado? Deus diz, não, você tropeçará quando você menos espera, de dia. E sabe a noite que você teme? Sabe o castigo que você teme? Então ele virá à noite. O mal que você de fato teme em pecado, por viver em pecado, virá sobre você se você não se arrepender. E eu destruirei a tua mãe aqui é a nação de Israel. Ela foi destruída no ano de número 722 antes de Cristo pela Síria, quando a Síria invadiu, e nunca mais o reino de Israel levantou-se. Nunca mais ele se levantou. Nunca houve mais reino de Israel. Ele durou muitos poucos anos, passaram por ele vários reis, um matando o outro, um dando um golpe no outro, um tirando o outro, era matança e matança, homicídio, trama sobre trama, até que Deus então destruiu a mãe. E eles não se levantaram mais. Versículo 6, por que tudo isso? Deus é mau, irmãos? Porque o meu povo está sendo destruído, eu farei isso. Porque lhe falta o conhecimento. Lembra que conhecimento aqui, meus irmãos, não é só doutrina não, viu? O conhecimento verdadeiro é aquele que leva à prática. Porque nós podemos olhar para nós presbiterianos e pensar assim, mas a nós não nos falta doutrina. A nós não. Isso aqui deve estar falando de algum povo aí pentecostal, embora isso deve ser considerado. Algum povo pentecostal, alguma igreja aí de uma linha mais neopentecostal, mas a nós não, porque nós temos conhecimento. Mas meus irmãos, o conhecimento aqui não é o conhecimento intelectual, o conhecimento cognitivo de uma verdade ou de uma doutrina, mas a prática dela.
Ao meu povo falta conhecimento, porque tu, sacerdote, olha aí, irmãos, versículo 6, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, visto que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei dos teus filhos, também eu me esquecerei dos teus filhos. Veja a retribuição aqui, irmãos, a doutrina da retribuição. Vocês se esqueceram de mim, eu me esquecerei de vocês, porque vocês me rejeitaram, eu rejeitarei vocês. A Bíblia sempre fala de retribuição. Deus dá a segunda medida. Se eu me esqueço de Deus, Deus se esquecerá de mim. Se eu nego, Ele me negará. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, olha a retribuição, eu também o negarei quando vier na glória de meu Pai, porque Deus é justo, Deus não é mau, Ele é justo. Os sacerdotes se esqueceram de Deus, então Deus se esqueceu deles. E veja o versículo de número 6, para que não sejas sacerdote diante de mim. Lembram-se que eu disse, em 722, a Síria invadiu Israel e destruiu a nação, e ela nunca mais voltou. O sacrifício, o culto de Israel nunca mais existiu, não havia mais sacerdotes. Quando a Síria invadiu, eles tiraram dos sacerdotes as estolas, destruíram o templo, não havia mais ofício sacerdotal, foi destruído como Deus havia prometido. Versículo número 7, quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. A ideia aqui, meus irmãos, é que uma igreja grande não quer dizer uma igreja santa, e também não quer dizer que uma igreja pequena seja. Nós não nos guiamos por números. Às vezes, meus irmãos, nossa igreja é pequena. Por exemplo, lá em Icaraí, nós temos uma igreja de cerca de 70 membros, agora, se Deus quiser, por volta dos 80 membros. Uma igreja pequena. E às vezes nós achamos que igreja pequena conta com a graça de Deus, porque a gente não trabalha, os pastores não trabalham, e justificam dizendo, mas Deus quer assim, porque poucos são escolhidos mesmo, a igreja tem que ser assim mesmo, porque hoje o mundo está perdido, mas nós sabemos que é porque a liderança não trabalha. Então essa igreja não conta com a graça de Deus, embora seja pequena. E também não quer dizer que uma igreja grande conte com ela. Porque aqui diz assim, quanto mais eles se multiplicam, quanto mais pessoas vão adorar em Samaria, mais os seus pecados se multiplicam, mais eles pegam contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Eu mudarei a honra deles em vergonha. Versículo 8. Os sacerdotes alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Meus irmãos, quando nós temos um pastor, quando Deus nos dá a graça de termos um pastor que nos adverte, nos chama para conversar pessoalmente, diz, olha querido, você tem que deixar de fazer isso, tem que parar, isso é uma bênção. O texto está dizendo que os sacerdotes, os pastores de Israel, os falsos pastores, os falsos obreiros, eles não falavam contra o pecado do povo, sabe por quê? Porque eles comiam à custa do pecado do povo. Vocês se lembram que o ordinário da adoração de Israel era o seguinte, né? O método da adoração de Israel. Quando você tinha o pecado, você levava o animal para ser sacrificado. O sacerdote sacrificava e parte do animal sacrificado era do sacerdote. Então, quanto mais sacrifícios, mais comida. Então é melhor que o povo peque mais. Quanto mais o povo peca, melhor para mim. Quanto mais eu ensino da Bíblia para eles, mais na minha mão eles estarão. Quanto menos você sabe de Bíblia, melhor para o pastor falso, para o falso profeta, porque você está na mão dele. Se ele quiser tirar dinheiro de você, e aqui, se houver algum caso assim aí hoje, é mera coincidência, né? Pastores tirando dinheiro de pessoas, é mais fácil para eles. Então vejam, do pecado do meu povo eles se alimentam. Eles não querem que o povo seja santo, eles não querem que você conheça a Bíblia, ele não quer que você se arrependa, por isso ele não te adverte. Veja só o que diz o versículo de número 8. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. A ideia do hebraico aqui, desejo ardente, é de que eles erguem a garganta. Já deu comida para bicho? Para cachorro? Você coloca alguma coisa, faz assim com a comida do cachorro, A ideia é essa, eles erguem a garganta. Eles têm desejo do pecado do povo. Por isso, o povo não é inocente.
Como é o povo, assim é o sacerdote. O povo tem o sacerdote que merece. Deus disse isso: eu vos darei um rei segundo o coração de vocês. Vocês não quiseram a mim? Não tem problema, eu darei um rei segundo o coração de vocês. Então, se eu não tenho um pastor que exorta, é porque eu não gosto de ser exortado. Se eu tenho, como disse o nosso irmão seminarista aqui, se não fala em pecado na igreja, é porque eu não gosto de ouvir. Então eu tenho o pastor que eu mereço ter. E outra coisa, irmãos, o pastor que você tem, ordinariamente, diz muito sobre você. Não estou dizendo que diz sempre, porque alguém ímpio pode permanecer da igreja de um pastor fiel. E um pastor infiel pode ser pastor de uma igreja de um justo. Não ficará lá por muito tempo, mas pode ser. Mas ordinariamente, o meu pastor diz muito de mim. Ordinariamente. Porque assim como o sacerdote é o povo. Então, se você tem um bom pastor, se Deus te deu a graça de ter um bom pastor, agradeça a Deus por ele. Independente de ser o reverendo que lemos hoje, amanhã pode não ser, mas agradeça a Deus por ele. Porque assim como o sacerdote é, assim é o povo. E aí veja, versículo de número 9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei sem razão? Não. Deus é Deus justo. Pelo seu procedimento, diz aí, e lhe darei o pago de suas obras, nada mais justo. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. Existiam as orgias do culto de Baal, que estava misturado ao culto de Samaria, ao culto de Israel, ao culto de Efraim. Então os cultos acabavam em orgia, em danças que levavam à orgia. Então Deus diz, eles se entregaram à prostituição, mas eles não terão filhos. A ideia aqui, meus irmãos, é que Deus colocará uma praga sobre eles, alguma doença venérea, e eles não terão filhos. Meus irmãos, Deus usa os males do mundo para sua justiça e seu juízo. Por isso que Deus é santo, bendito, tremendo, amável, mas deve ser temido também. Porque Deus tem as doenças nas suas mãos. E Ele distribui segundo a sua vontade para punir aqueles que o abandonaram. Aqueles que zombam dele, aqueles que não de fato dão a ele a glória merecida, antes se entregam à vil prostituição. Lembra de Herodes? Lá em Atos, Herodes se vestiu, depois de matar Tiago, enquanto Pedro estava preso, se vestiu de um tecido que os reis vestiam-se e apareceu ao povo, e o povo diz, é a voz de um Deus, e ele então se glorificou. E a Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que então Deus enviou com o seu anjo um verme e colocou no intestino de Herodes, e o verme começou a comê-lo, e ele morreu no mesmo dia. Meus irmãos, sabe uma coisa bendita disso? É que eu sei que quando eu ficar doente, Deus está sob o controle. Quando eu contrair alguma doença, eu sei que o bom Deus está sob o controle da minha vida, porque assim como Ele envia doenças para destruir os ímpios, assim Ele envia doenças aos crentes para prová-los, para levá-los mais perto dEle. Então eu sei que vem de Deus. Que bênção isso! Deus tem um controle sobre todas as coisas, Presbítero Miranda, e nós confiamos nele. Ele é poderoso, Deus. Mas os seus inimigos, aqueles que o rejeitaram, Ele há de dar paga sobre as suas obras. Veja só o versículo de número 11. A sensualidade, o vinho e o mosto, né, que é a uva não fermentada, né, pisada não fermentada, e o mosto tiraram o entendimento. Tá vendo? Uma religião sensual, uma religião do corpo, uma religião da dança. É porque, meus irmãos, nós estamos numa igreja tradicional e às vezes isso pode parecer muito maçante, não? Muito chato, porque a gente não bate palma e tudo mais, não levanta a mão. Mas a Bíblia diz que o culto do corpo, o culto que começa a dar lugar ao corpo, a sensualidade, a ideia do sentir. Ah, não estou sentindo, não estou sentindo. Não é o conhecer, não é o entender, mas é o sentir. É perigoso. A sensualidade, ou seja, o sentido, o sentir, o vinho e o mosto tiraram o entendimento do meu. Veja, sensualidade versus entendimento. Deus quer que entendamos antes de sentirmos. Ele quer que nós entendamos. Meus irmãos, muitas vezes nós vamos à igreja, isso acontece conosco. Nós ouvimos um sermão, ou às vezes nós pregamos um sermão e nós não sentimos.
nós por nossa falha, não pela falta do poder da palavra de Deus, porque Ele é poderosa, mas por nossa limitação, nossa fraqueza, nossa pecaminosidade, nós não sentimos, mas nós devemos nos submeter à vontade de Deus, e Deus me faça entender, mesmo que eu não tenha sentido, faça com que minha mente se torne cativa da tua palavra, faça que eu não confie nos meus sentimentos, mas em tua palavra. E essa pessoa é abençoada, essa pessoa é um santo pela graça do bom Deus, porque ele entendeu que sensualidade não condiz com o entendimento. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento do meu povo. Versículo 12, o meu povo consulta, vamos ler juntos o versículo 12? Leiamos, irmãos, todos juntos. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito dos anjos enganou, eles prostituídos abandonaram o seu Deus. Veja que a prostituição de Gomer é exemplo da prostituição espiritual de Israel. Ele diz aqui, o meu povo, vê que agora não está falando mais do sacerdote, né? Porque assim como o sacerdote, que será condenado primeiro, assim também será condenado o povo. Então o povo também será considerado e condenado segundo a justa vontade do Senhor. Então diz, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira. Havia uma prática entre os de Baal, entre os cananeus, que eles jogavam uma vara, e do jeito que ela caísse, os falsos deuses, os Baalins estavam falando com eles. Então Israel colocou isso dentro da adoração dela. Também hoje parece-se muito que tem entrado na igreja, colocou-se isso na adoração, um sincretismo, e eles jogavam a vara, e aí então a vara caía de uma maneira que parecia eles dar a resposta, e de fato eles criam nisso. Por quê? Porque um espírito de adultério os enganou. A ideia aqui é de um demônio que os possuiu, assim como Satanás possuiu Judas. Eles estavam sob a influência de Satanás, e então eles começaram a crer nessas coisas. As coisas pareciam fazer sentido, aqueles sinais, falsos sinais, que o anticristo fará também, já com seu espírito no mundo, começavam a fazer sentido para eles. Eu me lembro, meus irmãos, que lá em Caraí, lá em Niterói, na nossa igreja, nós temos um elevador, e vai um rapaz para consertá-lo, o nome dele é André. Ele é muito simpático, embora não seja crente, né? Está sob o juízo de Deus, mas ele é muito simpático. Nós temos pregado o evangelho para ele, mas ele é ele não se dá e não se submete de maneira nenhuma. Ele tem uma filha, né? Tem uma filha que passou muito mal quando é pequena, foi acometida de uma grave doença, e ele rogou a um dos santos da igreja católica, e ela foi curada. Nós sabemos que por Deus, mas ele coloca o triunfo daquele momento nos méritos de um santo que não pode ouvi-lo, e nada o tira desta ideia. Ele lê a Bíblia, eu coloco a Bíblia para ele, e ele diz, não, eu creio em Deus, mas eu não posso negar o milagre que a santa fez, porque ela salvou a minha filha, e é a minha filha. Ele chega a ficar nervoso, e nós até paramos de conversar um tempo. Nós estamos sem conversar um tempo. Eu sempre cumprimento quando ele fala, mas eu não falo mais nisso, não falo. Porque a Bíblia diz que nós não devemos jogar pérolas àqueles que não tratam aquilo como pérola, porque eles podem se voltar contra nós. Então não é o caso de não amar, é o caso de obedecer o que Cristo diz e ser prudente. Eu já falei, ele já sabe, vou repetir, ele já sabe, é uma pessoa inteligente. Então ele disse, então a Bíblia diz aqui, porque um espírito de prostituição os enganou, não os deixa voltar. Não é assim muitas vezes? Você conhece alguém que você tem pregado o evangelho e a pessoa é irredutível, ela não volta, ela não retorna. E sabe de uma coisa, meus irmãos, que corremos o risco? Quando nós nos entregamos ao pecado, se Deus não tiver graça de nós e não nos for misericordioso, esse espírito de prostituição pode de fato, se nós não formos eleitos, e uma vez entregue ao pecado, isso há de ser considerado, porque um eleito nunca se entrega ao pecado, então se acontecendo conosco, é fato de nós fazermos um autoexame. Mas se o espírito de prostituição enviado de Satanás, permitindo Deus isso, pode nos separar de tal maneira que nós não consigamos ver mais. Nós estamos na igreja, o pastor prega, mas nós não vemos mais sentido naquilo. Aquilo não nos fala mais. Eu já ouvi isso, eu não creio nisso, eu acho que isso não está certo, eu não consigo largar os prazeres do pecado, aliás eu os amo, estou esperando o culto terminar para me entregar a eles novamente. Eu não quero isso, eu não gosto disso. Um espírito de prostituição os enganou, e eles estão presos a isso, e abandonaram o seu Deus.
Versículo 13: sacrificam sobre o cume dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra, porque isso lhes é agradável. Eles gostam de um culto agradável. Não que o culto, por favor, irmãos, essa ideia tem que ser assim deixada de lado. Não que o culto não tenha que ser agradável. Eu acho muito errado nós acharmos que o culto sempre tem que ser uma coisa desagradável, que eu tenho que me forçar porque eu sou um pecador, eu tenho que... Não. Nós temos que pedir a Deus que transforme nosso coração para que nós amemos a sua palavra, nós amemos estar na igreja dele, porque a graça dele nos tem guardado, ele tem guardado o nosso nome, tem guardado o nome da nossa família, tem guardado no segundo da sua graça nós pecadores. Então devemos amar estar diante dele, ouvir sua palavra que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que aqueles homens amaram um prazer apenas, não a Deus, mas um culto prazeroso à carne. E veja só o que diz o versículo 13: por isso, por vocês buscarem os prazeres sensoriais, por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Olha, meus irmãos, eu sei que adultério e prostituição sempre houveram na igreja, na história da igreja, mas talvez nunca como hoje. Nunca como hoje. Pastores que deixam a mulher dentro da igreja para se unirem a outra mulher da mesma igreja. Pessoas que cantam no grupo de música da igreja, que estão vivendo em adultério, em prostituição, em lascívias, e todo mundo sabe. Eu conheci um pastor há pouco tempo atrás, de uma igreja no interior de Minas Gerais, que ele andava com uma moça enquanto tinha a esposa dele, e a moça ia fazer visita com ele, e a moça andava para todo lado com ele, enquanto a esposa ficava jogada dentro de casa, e ele saía. Aquilo pegava muito mal na igreja, muito mal mesmo, e ele parecia não estar nem aí com isso. As pessoas falavam disso, ele ouvia, o conselho chamou, disse a ele sobre isso, mas ele parecia não estar aí, meus irmãos, porque um espírito de prostituição os enganou, os cegou, meus irmãos. Eu conheço a história aqui em Belo Horizonte, quando nós chegamos aqui para ir, isso já faz um tempo, quando nós chegamos para ir para o seminário, de um antigo professor do seminário ter se envolvido com a mulher de um presbítero da igreja dele, adulterando com a mulher do presbítero dele, e o presbítero foi lá enfrentá-lo, dizendo: olha, você não pode fazer isso com minha mulher. Ele fala assim: eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Eu sou pastor dessa igreja, eu faço o que eu quiser. Você é um pastor presbiteriano. Ele foi disciplinado, né? Graças a Deus. Mas veja, as suas filhas, as suas noras prostituem. Versículo de número 14. Olha só o que Deus diz: mas eu não castigarei vossas filhas, eu não castigarei a elas, nem as vossas noras quando adulteram. Porque em si, meus irmãos, isso já é um castigo, né? Mas veja, por que eu não farei isso? Porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes. A culpa é dos homens. E com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. As mulheres, elas imitam o que os homens fazem. Os homens são responsáveis primeiro diante de Deus, assim como foi Adão. Quando Eva tomou do fruto, ela tomou, comeu e deu ao seu marido e ele comeu. Mas quando Deus foi ter com eles, teve primeiro com Adão. Foi primeiro procurar Adão. Adão, onde estavas? A culpa é tua. Então, meus irmãos, Deus diz: eu não castigarei as filhas, nem as tuas noras, nem as tuas mulheres, porque os homens é que levaram as mulheres a isso. Por não serem homens, por não serem piedosos, por não se darem a fé, por não amarem a Deus, as suas famílias estão sendo destruídas, porque vocês rejeitaram a Deus. Meus irmãos, nós somos responsáveis, homens da igreja, nós somos responsáveis pela nossa família. É claro que nossa esposa responderá a Deus por ela, é claro que nossos filhos responderão a Deus por eles, mas nós somos responsáveis últimos. Deus cobrará de nós mais do que qualquer um. Nós somos pastores da nossa casa, meus irmãos. Deus cobrará, Ele ou abençoará ou destruirá a nossa família, de acordo com a nossa liderança ali. E veja o versículo de número 15: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, olha só, não se faça culpado Judá, nem venhas a Gilgal, nem subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo: vive o Senhor. Olha que versículo poderoso. É como se Oséias estivesse condenando os sacerdotes em primeiro lugar, os pastores, e depois o povo que segue os falsos pastores. Mas agora ele se volta a Judá, o outro reino, e diz assim: Judá, não imite a Israel, não imite esse culto, não suba aqui, não venha visitar essa igreja, não venha visitar, não venha saber como é.
Eles estão entregues ao espírito de adultério. Eles abandonaram a Deus. Não façam como eles. Meus irmãos, igrejas não são para ser visitadas, é para nós vermos como é que é o culto lá. Às vezes nós somos tentados a isso, nós somos homens. Às vezes nós encontramos alguém que conversa, eu fui na igreja tal para ver como é que é lá, bagunça lá. Meus irmãos, igreja não é brincadeira. Ele está brincando de ver como a igreja é para chegar lá e ficar criticando a igreja. Não, meus irmãos, nós deixamos o domingo reservado para irmos à igreja, sermos edificados. Não para procurarmos a igreja para poder criticarmos, para mostrarmos que somos mais santos ou entendemos melhor da Bíblia do que outro. Não, irmãos, nós não aparecemos lá, nós não vamos lá, porque aquele que está lá é condizente, conivente com as obras que ali fazem. Se você não concorda, não vá. Então nós não vamos à igreja católica romana. Ainda que as pessoas, nossos colegas, nos convidem, nós vamos rejeitar amavelmente, de maneira muito educada, vamos dizer, olha querido, eu gosto muito de você, mas eu não posso ir. Eu não vou. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que lá o que é oferecido é culto de demônios. Lá diz, não estou falando, irmão, só abrir lá em 1 Coríntios 10 e 8. O que oferecem, templo de ídolo. A Igreja Católica Apostólica Romana que é templo de ídolo, tem ídolo lá, certo? Lá diz, o que oferece a demônios. Então nós não vamos. Não subais, olha José dizendo, não venham a Israel, não subais a Bet-Avém, nem a Gilgal, não venham, não entrem. Então não é, e eu fico pensando, irmãos, que às vezes nós achamos que visitar a igreja de outra pessoa, independente se é uma igreja herética ou já abandonou a apostatou da fé há muito tempo, a questão de barganha, eu vou na sua, você vai na minha, não existe isso com igreja. Nós podemos fazer isso com a nossa casa. Você quer um dia na minha casa? Você vai na minha casa, eu vou na sua outro dia. Ok, mas com igreja, a igreja não entra nisso. E nós não fazemos assim com a igreja. Igreja nós temos a nossa. E nós vamos visitar os nossos irmãos, que são igrejas pela graça do bom Deus, porque ainda que tenham um defeito como a nossa tem, são igrejas que procuram agradar a Deus em espírito e em verdade. Então nós vamos, mas essas igrejas não entram em barganhas de agrado. Ah, você nunca vai na minha igreja? Então onde eu vou então? Não, olha, se a sua igreja está longe do evangelho, meu querido, eu não posso ir e peço a você que repense a igreja que você está frequentando. É assim que devemos fazer. É o que Oséias disse aqui, não subam, não venham. E olha o que diz mais, irmãos. Não subais a Bet-Avém. Interessante que Bet-Avém é um trocadilho de Betel, porque Betel é um lugar histórico. Lembra de Jacó, fez a pé, dormiu com a pedra como travesseiro e dormiu. Deus está aqui, a casa de Deus, Betel. Era um lugar histórico para os judeus. Os judeus iam adorar a Deus lá, mas Oséias não quer saber disso. Olha, não me impõe, mas Jacó adorou, mas Jacó construiu, erigiu um altar, mas é Betel. Aí Oséias disse, eu não quero saber, não venham. Isso aqui é poderoso. Ah, mas é uma igreja muito tradicional, uma igreja que as pessoas, eu não quero saber, a igreja se desviou. Ela precisa se corrigir, e se ela não se corrigir, é abandoná-la, é deixá-la. E Oséias vai falar sobre isso aqui. Mas veja, Oséias faz um trocadilho com Betel. Betel é a casa de Deus, Bet-Avém é a casa da vaidade. Bet-Avém, veja aí, versículo 16 no final. Não subais a Bet-Avém. Bet-Avém significa casa da vaidade. Então a igreja, meus irmãos, que vive ostentando, a igreja que as pessoas vivem, nossa igreja é muito boa, nossa igreja é muito santa, nossa igreja adora Deus está conosco, e o pastor fica contando da vida dele, fala da vida dele, mata a vida dele, de como ele... Nós não vamos. É a igreja da vaidade. A igreja não é para isso, irmãos. Deus nos guarde, irmãos, porque nós somos só idosos e nós sabemos. Mas Deus nos guarde. A igreja não é Bet-Avém, não é a casa da vaidade. A igreja não é isso. Não subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo, vive o Senhor. É interessante que nessas igrejas, o nome do Senhor é invocado. Veja aí. Não subais a Bet-Avém, nem a Gilgal, e não digam, vive o Senhor, bendito o Senhor. Ou seja, nessas igrejas, Deus fala-se de Deus. Deus santo. Mas ali é só para ostentar, irmãos. As pessoas estão indo aos cultos, irmãos, fazerem selfie de si mesmos enquanto oram. Que absurdo é esse, irmãos? Que absurdo é esse, irmãos? E nós curtimos lá. Tinha que ter um descurtir hoje no... Tinha que ter um descurtir. Tem que ter um descurtir assim, ó. Não gostei. As pessoas elas fazem poses, as pessoas tiram, elas vão publicar, alguém tira delas, olha, fala, eu vou publicar aqui. É a época de ostentar a fé, negando o poder. Parece que nós nos esquecemos do que Jesus disse, aquilo que fala a tua mão direita, que não saiba a esquerda. Nós publicamos essas coisas. E isso é vaidade.
Isso é vaidade, irmãos. Não há nenhum problema, meus irmãos, das pessoas saberem o bem que nós fazemos, porque Deus, em sua providência, quis que as pessoas soubessem. Não há nenhum problema. Eu fiquei sabendo que você fez isso, parabéns, muito obrigado, ore por mim, muito obrigado, muito obrigado. Ok? Mas promover? Bet Avém, não suba, mesmo que lá haja o nome do Senhor lá, vive o Senhor, mas nós vemos que é só ostentação vaidosa. Versículo de número 16. Como a vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? A ideia aqui é a seguinte: Israel, vocês estão vendo o texto, né? Osés está dizendo, queridos, vocês estão ouvindo? Vocês estão vendo como Israel se distanciou de Deus? Israel é uma vaca rebelde, mas sabe como ela quer ser tratada? Ela quer ser tratada como um cordeiro, uma ovelha. Ela é uma vaca rebelde, mas ela quer os mimos de Deus. Ela não obedece a Deus, ela não serve a Deus. Durante a semana ela faz tudo que aborrece a Deus e tudo que é imoral, mas quando ela está na igreja, ela quer sentir o amor de Deus e a graça de Deus, e ela diz que é cuidada por Deus, mas ela é rebelde. Ela é uma vaca rebelde que quer ser tratada como um cordeiro em vasta campina. As pessoas hoje, irmãos, Deus nos guarda, diz que nós somos pecadores, meus irmãos, e Deus sabe o quanto somos pecadores. Nós hoje queremos fazer tudo o que Deus nos deseja, e depois nós vamos à igreja e olha, Deus está conosco, Deus é por nós, Deus vai me abençoar, Deus... Não. Deus é um Deus justo, Ele não é um tolo. De Deus não se zomba. Deus é um Deus bondoso, como nós vimos de manhã aqui. Deus é um Deus bondoso, misericordioso, gracioso, assaz benigno, tardio em ira-se e de grande clemência. Mas Ele não é um tolo. Dele não se zomba. E quantas vezes nós entendemos assim? Quantas vezes nós achamos, eu vou agora durante a semana fazer tudo que é errado, e domingo eu vou para a igreja, e lá eu peço perdão, mas na próxima semana eu vou voltar ao meu pecado. Não faça isso, não faça isso. Você está provocando a ira de Deus, e a ira dele virá. Não faça isso, não faça. Ele transformará a tua honra em vergonha. Ele transformará a tua honra e a minha em vergonha. As pessoas vão descobrir o que você está fazendo. Deus vai expor você e vai acabar com o seu nome. Eles querem serem tratados como um cordeiro, mas se comportam como uma vaca rebelde. Agora olha o versículo 17. Judá, Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Deixa eu te falar uma coisa aqui bendita. Efraim, antes da doutrina, do preceito, Efraim era a maior tribo de Israel. Das 10 que abandonaram o reino do sul, Judá, e compuseram e organizaram o reino do norte. 10 tribos. Das 10 tribos, Efraim, que era filho de José, no Egito, Efraim, Manassés, Efraim se tornou a maior tribo. Então, quando fala Efraim abandonou a Deus, Efraim se corrompeu, está falando do reino do norte, porque Efraim, como a tribo maior, ele disse, querida, representava a Israel. Então, Efraim é Israel, está falando do reino do norte. Efraim, diz aí, está entregue aos ídolos, é deixá-lo. E deixa eu lhes falar uma coisa, meus irmãos, Diácono Rafael, Rui, às vezes nós estamos evangelizando alguém, às vezes nós estamos buscando alguém que está longe, mas ele não quer mais, então deixo. Ore por ele, mas deixo. Que ele sinta que não tem a aprovação da igreja de Deus. No Novo Testamento diz isso. O apóstolo de Cristo diz isso. Se alguém está andando desordenadamente, que não tenhais comunhão com ele, para que ele perceba, para que ele seja notado. Não fiquemos, querido, que bom, mas olha, eu estou tentando me livrar daqui. Não, quando você se livrar, você se livra, ninguém tem... Não faça isso, é deixá-lo. Não faça, é deixá-lo. A pessoa não quer vir, a pessoa vai para lugares errados e você está pedindo a ele que vá com você na igreja e ele continua. Deixe-o. Entregue-o a Deus, peça a Deus para ter misericórdia dele, mas é deixá-lo. Não imite, não vá com ele, não se envolva. E Deus entende isso muito bem. Deus sabe que não é porque nós odiamos a pessoa. Por favor, nós tentamos buscar, Deus sabe.
Meus irmãos, nós temos que ter, segundo a graça do bom Deus, nós pecadores, redimidos pelo sangue de Cristo, nós temos que ter a capacidade de ter uma consciência tão, pedir isso a Deus, uma consciência tão segura do que nós fazemos, que quando nós chegarmos e dissermos a alguém, olha, eu não vou mais falar contigo, porque eu tenho visto que você não tem se acertado, não tem se corrigido, e pelo contrário, você tem zombado da fé, então, por favor, agora nós vamos parar de falar sobre isso. Deus sabe que não é por ódio, mas porque Ele ordenou para que a pessoa sinta-se reprovada, ela tem que se sentir reprovada, senão ela não muda. Efraim, é o profeta que está dizendo, Efraim será entregue aos ídolos, é deixá-lo. Uma das passagens bíblicas maravilhosas sobre isso é quando o jovem rico vai procurar Jesus, e é Jesus, Novo Testamento, hein? Para ninguém achar que, o Deus do Antigo Testamento era um Deus, não, é um Deus misericordioso, de amor, é um Deus justo, santo, que se ira contra o pecado, assim como Jesus Cristo é o Deus, Filho de Deus, santo, bondoso, justo, amável, mas que se ira contra o pecado. Ele foi procurado pelo jovem rico, o jovem rico diz, o que eu farei eu para dar a vida eterna? Jesus diz, faz isso, tal, aquilo, ele diz, todas as coisas tenho cumprido, e Jesus diz, então pede que os seus bens, todos os seus bens, vende, dá aos pobres e siga-me, terás o tesouro no céu. E ele foi-se triste por ser dono de muita riqueza. E a Bíblia diz que Jesus não foi correndo atrás dele. Veja, não porque Jesus não amava, porque a Bíblia diz, tendo amado. Aliás, é um texto que é envolto no mistério, porque diz o texto que Jesus o amou. Aí você fala, mas todos aqueles a quem amou, salva. A ideia de alguns teólogos, que eu gosto particularmente, é que aquele jovem rico haveria de chegar-se a Cristo, não naquele momento. Mas veja que Jesus não pressiona no sentido de, querido, por favor, volte aqui, olha, não, vamos fazer o seguinte, não precisa ser todos os bens, não, pode ser parte deles. Jesus não faz isso, ele não mexe, ele não tira da mensagem, ele fala a mensagem, a pessoa reage à mensagem, e Jesus Cristo está consciente do que ele proclama, porque é a verdade, ele mesmo é a verdade. Então, Jesus Cristo o amou, mas Jesus Cristo não vai, de fato, tornar o evangelho desprezível para que alguém o aceite. Não, a pessoa tem, pela graça de Deus, olhar para Cristo e aceitá-lo, colocando sua vida diante dele, arrependendo dos seus pecados e abandonando-os. Mas aqui diz, se alguém não quiser fazer isso, é deixá-lo. Versículo de número 18 e 19, terminar, irmão. Vamos ver juntos, terminando aqui? Versículo 18 e 19, leiamos. Tendo acabado... Os seus príncipes estão apaixonadamente desonra. O vento desenvolveu nas suas asas, e oração por causa dos seus sacrifícios. Tendo acabado de beber, era a ideia do culto, o culto cananeu misturado com o culto israelita. Eles acabavam de beber, havia um banquete sem fim. Aliás, eu não sei se foi o Reverendo Cleomes que escreveu, num tempo desse. Eu li, não sei se foi outro pastor, o Reverendo Cleomes, que escreveu sobre a questão das comidas e bebidas no final do ano, que as pessoas se importam muito com isso, comida e bebida. É interessante que isso demonstra muito da carnalidade do homem longe de Deus. Quem está preocupado não é estar na igreja no final do ano, adorando a Deus, está preocupado com o que ele vai comer. Se na mesa ele vai ter aquela comida típica lá, daquela data especial. É o que eles estão preocupados, comida e bebida. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, como toda orgia, né? Bebida e imoralidade. Fuja de bebida, o lugar que tem bebida demais, imoralidade, vai acabar imoral. Vai acabar imoral. Fuja de bebida. Vai acabar imoral. Cuidado. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes, os seus magistrados, aí vai, os seus deputados, vereadores, senadores, eles amam apaixonadamente a desonra. Eles falam, enquanto eles estão sendo investigados, olha, vamos ver hoje, né? Enquanto eles estão sendo investigados, eles estão praticando o que é errado, eles não estão nem aí, sabe por quê? Porque eles amam. Uma vez eu li algo num livro poderosíssimo que diz assim: não ame o pecado, porque o amor vence o medo. A Bíblia diz lá, né? O amor, a Bíblia diz, João diz assim: o amor vence o medo. O amor sempre vai vencer o medo. Mas olha só como o autor trata isso. Se você ama o pecado, e eu, nós temos medo que um dia nós tenhamos as consequências daquele pecado, certo? Quando nós pecamos, nós temos medo. Será que alguém vai descobrir? Será que Deus vai me punir? Ok? Mas nós amamos tanto o pecado que não importa o medo. Eu não estou nem aí com medo. Eu vou me entregar, é que nem alguém que fuma. Ele pega o maço de cigarro, vê lá o fim dele, mas ele ama tanto o vício que ele não se importa. Ele olha, de menos valor que tem, ele vai fumar. Porque ele ama aquilo. A ideia é assim, quando nós amamos o pecado, não importa as advertências, você vai continuar e eu fazendo até sermos destruídos. Então amemos a Deus, não sirvamos a Deus só por obrigação, longe disso. Há isso, mas longe disso, prioritariamente porque o amamos.
e Ele nos guardará. Tanto que o mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas, amor a Deus, porque Ele nos salvou da nossa imoralidade, da nossa perdição, amor a Deus. Mas aqui diz que eles amam a desonra. Versículo 19, o vento os envolveu nas suas asas. A ideia de espírito, vento, ruá, espírito. O vento os envolveu nas suas asas, um espírito os envolveu, e envergonhar-se-ão por causa de seus sacrifícios. Lembra da retribuição? Eles se esqueceram de mim, eu me esqueci deles. Eles me rejeitaram, eu os rejeitei. Eles amaram a vergonha, eles serão envergonhados. Eles amaram o que é vergonhoso, eles serão envergonhados. Meus irmãos, algumas aplicações, algumas perguntas para nós aqui sobre o texto. A primeira coisa é: você ora pelo seu pastor? Você pede a Deus que o guarde? Você pede a Deus, irmãos, que ele seja fiel à palavra de Deus? Porque o pastor que abandona o conhecimento, ele e o povo estão entregues à perdição. Então, ore pelo seu pastor. Segunda coisa, se você tem um pastor crente na palavra de Deus, que te exorta, que te consola, mas te exorta também, como é o papel do pastor, dê graças a Deus. Vá ao culto domingo, venha ao culto domingo. Se você está em casa e eu sem nada para fazer, vamos sexta-feira, sabe por quê? Porque muitos queriam ter um pastor fiel e não tem. E veja, irmãos, nós estamos falando do reverendo Cleomes. Qualquer pastor que vier aqui, que seja um pastor fiel, que futuramente esteja aqui na igreja, pastoreando a igreja, honre-o. Porque muitos queriam ter a bênção de não serem enganados e estão sendo. Outra coisa, meus irmãos, se Deus não poupou os pastores, poupar-nos-á. Se Deus não poupou pastores, antes os precipitou na destruição, vai poupar a mim e a você? Se Deus não poupou aqueles que eram de maior honra, vai me poupar? Não me poupará. Se eu não me arrepender. Meus irmãos, cristianismo não é obras. É obras, mas antes fé. Se eu e você estamos aqui, olha, Deus, a palavra do Senhor mostrou que o Senhor é justo juiz contra a imoralidade, e eu tenho praticado a imoralidade, eu tenho pensado no que é imoral, eu tenho me entregado a prazeres, eu não tive tendo prazer no conhecimento do Senhor, eu só me preocupo com o meu bem-estar, mas agora eu sei que o Senhor pode me perdoar de tudo isso. Em Cristo Jesus. Tudo isso. O Senhor purifica-nos de todo o pecado, irmãos. Então veja, na advertência, a graça. Eu não gosto de pensar, irmãos, que textos que falam de advertência, de juízo, não sejam textos graciosos. Uma certa vez, uma irmã, aqui em BH, ainda era pastor aqui, aí no final do culto, uma irmã se aproximou da nossa pessoa e disse assim: a mensagem me deixou com muito medo. Aí eu falei assim: olha, eu entendo a senhora. A senhora é uma crente? A senhora quer em Cristo? Ela disse: creio. Então não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Textos assim, eles são uma bênção para nós porque eles nos advertem antes que algo aconteça. Deus está sendo bondoso conosco nesse texto terrível de juízo, porque Ele está falando conosco antes que aconteça. Antes que venha a destruição sobre aqueles que esqueceram-se dele. Então nisso Deus é bondoso. Quando Deus é severo, ainda assim Ele é bondoso. Porque Ele está nos avisando antes que aconteça. Retenhamos então, meus irmãos, pela graça, a advertência divina. Ore pelo seu pastor, para que eles sejam fiéis à palavra de Deus, porque se eles desprezarem a Deus, Deus os desprezará. E ore por ti e por mim, nós membros da igreja, que nós amemos o conhecimento, porque um povo que despreza o conhecimento de Deus corre para a sua perdição. Deus, me faz amar mais o conhecimento, mais o entendimento, menos o sentido, embora o sentido esteja envolvido, né? Eu choro, mas choro porque entendo. Primeiro eu entendo, depois eu me emociono, mas nunca o sentimento, o sensual, o sensorial na frente do entendimento. Que eu ame o entendimento, que eu ame entender para praticar, conhecer para obedecer. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar então, irmãos? Ó Deus santo e bendito, muito obrigado pela tua palavra poderosa, ó Deus. E ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque quando nós nos colocamos diante de um texto de juízo, nosso coração treme, ó Pai. Porque muitas vezes nós praticamos aquilo que nós encontramos no texto. Mas nós te louvamos também, ó Deus, porque por meio de Jesus Cristo,
o Senhor perdoa o nosso pecado. E o juízo que merecíamos não vem sobre nós, ó Deus, por meio de Cristo Jesus, pelos seus méritos. Ó Deus, dá-nos a graça então de confiados em Cristo, arrependidos de nossos pecados, crermos nele para a obediência pela fé, Deus, para abandonarmos aquilo que é imoral, para não confiarmos em nossos sentidos, para nos separarmos de uma geração corrupta, violenta, imoral, adúltera. Ó Deus, dá-nos a graça, ó Pai, de sermos crentes, para que a nossa igreja seja uma igreja na qual o Senhor tem o seu prazer, ó Deus. Dá-nos essa bênção, porque sem Ti nós nada podemos fazer, ó Deus. Ó Pai, nós te pedimos então a bênção que nos vem pela graça de Jesus Cristo, ó Deus, que nos capacita a responder poderosamente o Teu chamado em obediência. Abençoa os pastores, não só o pastor desta igreja amada, mas os pastores das outras igrejas fiéis que têm se esforçado pelo Teu poder, o poder do Teu Espírito de manter-se fiel à igreja, mesmo em muitas lutas, tem mantido a fé no Senhor Jesus Cristo e exortado o povo para que se arrependa e creia e seja abençoado, Deus. Guarda esses pastores também, Pai, e o Teu povo amado, continue guardando e abençoando. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.